Meu Deus, não fazem isso. Muito bem. Doutor Castanhos, não acha que devia haver alguma explicação da Justiça para se acabarem com rumores, eventuais especulações em torno deste caso? Porque a forma como se construiu paira na cabeça do cidadão que houve aqui alguma negociata. Poderia ter havido, nada impedia neste processo que houvesse uma negociata entre o suposto lesado e o próprio indiciado. Mas o arquivamento do processo em si, da forma como ficou mediatizado, não devia pelo menos a Justiça vir a público esclarecer, de modo também... Daí a comédia. De modo a garantir a confiança, a credibilidade. Daí a comédia que se cria e a brincadeira que se faz com os órgãos judiciais. Os órgãos judiciais não podem ser arrastados para querelas políticas, não pode. E isso deixou assim um indício nessa perspectiva, porque foi muita coincidência que tão logo o indivíduo começa a ser citado nas redes sociais, porque também nunca teve espaço nos órgãos de comunicação social pública para ele próprio se explicar. Então, logo ele começou a apresentar a sua pretensão de ser candidato ao partido MPLA, começou-se logo a falar de processos. E, inclusive, nós cogitávamos que aqui havia um interesse em o indivíduo ser condenado e tirá-lo da jogada da corrida, né? Mas não é o que no final acabou por acontecer. O que acontece é o que nós já explicamos. Na verdade, o que deveria ter acontecido aqui é os órgãos judiciários manterem o processo no secretismo tal como corria, porque não lesou o Estado, não teve um crime que lesou o patrimônio comum, não é? O patrimônio do Estado, não é? Sim, o público. Tanto público, foi um patrimônio particular, não havia necessidade de se criar tanto alarido, e é isso que fragiliza as nossas instituições, que fragiliza as pessoas que ocupam cargo de responsabilidade. Vi aqui a querela entre o doutor Mabanza e o doutor Anselmo falarem do general Beto Cangamba. São as próprias pessoas que se colocam nessas condições. São as instituições que se colocam nessa posição, que às vezes caem no ridículo. Veja, estava a ver há pouco tempo uma fotografia tirada entre o general Beto Cangamba e o general Agostinho Costa, e o comentário embaixo dizia que os dois são generais. A diferença é que um faz análise de grandes fenômenos políticos e militares a nível do mundo, e o outro discute sobre maratona e ativistas em Angola, né? O outro promete embebedar a juventude, tá vendo? É isso que coloca o ridículo das pessoas. Você tem grandes fenômenos políticos acontecerem no país. Entras para a CNN, encontras generais a fazer análises de geopolítica com uma certa consistência, falarem sobre a história política, a história dos países, a história militar dos países, e você abre as redes sociais, encontra o nosso general a prometer fazer grandes maratonas, a falar satisfeito porque desativaram ativistas, porque os ativistas são contra si. É isso que coloca o ridículo, quer das instituições que se metem nessas querelas, que estamos a analisar agora a questão da polícia que se mete com um partido político que cria uma indumentária para galvanizar a sua força partidária, e instituições que fazem comunicados que não deviam, pessoas que fazem análises que não deviam e que colocam em causa quer as instituições, quer as pessoas singulares com responsabilidade. Doutor Alberto, veja só, por exemplo... Vamos terminar de vamos só trazer aqui um exemplo que, não gostando da pessoa, mas também não gostei da forma como ele foi tratado. O juiz Leonardo, quando sai, né, o espetáculo que assistimos no dia seguinte, as pessoas irem para casa de arrastar os carros, acusando-lhe de ter recebido os carros sem pagamento, quer dizer, aquela humilhação. Eu penso que isso deve ser evitável. As pessoas devem ser tratadas com dignidade, sobretudo quando exercem cargo do Estado. Porque não são as pessoas que, por si, acedem àqueles meios, têm
as tais prerrogativas, se calhar, quem tratou uma pessoa e fazer aquilo que fizeram com ele não é justo. Eu mesmo que também aconteceu com o general, de facto, Gino Carneiro. Quer dizer, esses protagonismos, visando simplesmente manchar o nome da pessoa, é que não está correto. O grande problema é o alarido que se cria, né? Cria-se uma grande expectativa, que há aqui um assunto sério, há aqui um problema. Embora haja, não era preciso... Por exemplo, quando e aqui o doutor falou do doutor Joel Leonardo, eu falaria da doutora Isalgina Gamboa, que inclusive o próprio presidente imiscuiu-se em questões jurídicas e adiantou dizer que haviam fortes indícios e provas de que ela havia prevaricado. Depois nós ficamos na expectativa. Então o que é que vem a seguir? E vem um silêncio tumular. É o que acontece com o doutor Joel Leonardo. Todo mundo já denunciava, até as crianças já sabiam que alguma coisa não corria bem no Supremo. Criou-se um grande alarido, criou-se uma grande... Foi convidado para se retirar e nós ficamos na expectativa, o que é que vem a seguir? A seguir não vem nada. Por quê? Porque foi o que eu disse anteriormente, que responsabilizar figuras dessa natureza é arrastar consigo vários outros nomes, porque ele não faz aquilo de forma isolada. Ele faz aquilo e beneficia grupos, beneficia inclusive organizações. Quando você chama-o para responsabilizá-lo, ele diz, meus senhores, atenção, e até com autorização. Eu vou trazer também aqui nomes e organizações que beneficiaram-se e vamos estragar tudo. E aí depois vem o murcho, né? Tudo depois murcha e fica entre compadres. Pois bem. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,